Pois galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fábio Barros, sou educador de Biologia e Química e hoje estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo de citologia. Na aula passada, e eu já deixo aqui o link para vocês, nós vimos tudo sobre o ciclo de vida de uma célula, que está basicamente dividido em duas, a fase M e a intéfase. Hoje, dando continuidade numa sequência lógica nessa parte da citologia, nós vamos entrar definitivamente na divisão celular, que está dividido em duas. A fase M pode ser de mitose ou de meiose e, obviamente, em um vídeo só não dá para abordar as duas. Então, nós vamos dividir estes vídeos em dois. Nós iremos falar sobre mitose, que é a aula de hoje, e na próxima aula iremos falar então sobre meiose. Então, para aprender tudo sobre mitose, como ela pode despencar no Enem na tua prova, corra lá, pegue seu lápis, seu caderno, sua caneta, seu copo com água, sua xícara de café, sente um local confortável que nós vamos aprofundar no conteúdo. Mas antes, olhe lá, tá vermelho? Senta o dedo, se inscreva no canal, aperte no sininho para receber notificação. Galera, tem muita coisa boa chegando por aí. E se você vai fazer o Enem, obviamente você vai receber vídeo aí toda semana para aprofundar nos conteúdos e arrebentar em Química e Biologia. Então, aperte no sininho, deixe seu like, comentários com dicas e sugestões e, galera, ajude o canal, ajude o projeto. Compartilhe o vídeo com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo também. Lembrando sempre, eu falo de Altamira, no estado do Pará, às margens do majestoso Rio Xingu, no meio da Amazônia brasileira. Vou lançar um desafio para você. Já ouviu falar no paradoxo do Teseu? Então, nós vamos abordar um pouco dele porque tem muito a ver com o que nós vamos trabalhar agora. No nosso desafio de hoje, lembre-se, puxe aí na memória ou pegue uma foto sua de quando você era um bebezinho e olhe para a sua foto. E eu pergunto para você agora, este cara que está aparecendo na foto é este mesmo cara que fala com vocês agora? Ou este cara que está olhando a foto é o mesmo cara que está na foto? Então, vocês com certeza vão responder: sim, professor, é o mesmo cara. Mas aí entra uma questão filosófica para nós. Teseu é um herói das grandes histórias gregas. Ele é um semideus que tinha como tarefa entrar no labirinto, vencer o Minotauro e pegar o fogo do conhecimento para trazer até os homens. O Teseu fez isso, mas para chegar até o labirinto, a ilha onde morava o Minotauro, ele passou por uma série de desafios, inclusive enfrentando a fúria dos deuses. O Teseu montou uma tripulação, colocou toda essa tripulação em um grande barco, em um grande navio, com velas e remos, enfim, e partiu em busca do labirinto e do fogo do conhecimento. Fogo do conhecimento esse que nós procuramos o tempo todo aqui também, né, galera? Então, ele foi com uma tripulação de aproximadamente 40 homens. Aproximadamente não, vamos tripular aqui 40 homens. Ele partiu para a ilha. Ao longo do caminho, ele passou por vários desafios. Enfrentou escorpiões gigantes, ciclopes, caveiras, enfim, uma série de desafios. A tripulação inteira morreu, ele recrutou novas pessoas, o barco foi quebrado, as velas foram rompidas com tempestade, os remos foram repostos. E de forma que o barco que chegou até a ilha do Minotauro, venceu o Minotauro, ele foi completamente reconstruído. E quando ele voltou novamente trazendo fogo aos homens, o fogo do conhecimento, nem um prego, nem uma tábua, nenhuma das velas do barco era a mesma que partiu do porto.
todas as peças do barco foram substituídas, inclusive a tripulação. A questão é o seguinte, então, o barco que foi para a ilha do Minotauro foi o mesmo que voltou trazendo o fogo do conhecimento? Partiu um barco, voltou um barco. Essa é a grande questão. Aí vocês vão me... Agora surgiu um ponto de interrogação, né? Então, será que é o mesmo barco ou não é o mesmo barco? Acontece a mesma coisa com a gente. Por que o senhor está falando isso, professor, de plena aula? Porque tem tudo a ver e faz todo sentido biológico para nós. Se a gente leva em consideração que nós somos o barco, as nossas peças são completamente substituídas. Desde a criança na foto até o indivíduo que estuda agora. Os dentes caíram e foram substituídos. O cabelo cresceu, foi cortado várias vezes. As unhas cresceram e foram cortadas várias vezes. As tuas células da pele são substituídas o tempo todo. Uma hemácia tem um tempo de vida muito curto e logo também é substituída. De forma que todas as células que são da origem deste indivíduo foram completamente substituídas e trocadas num processo de manutenção da vida do organismo. Então, esse indivíduo que teve suas peças completamente trocadas é o mesmo que está olhando para a foto? E agora, para responder esta pergunta, vamos então aprofundar no conteúdo. Crazy, né, galera? Não entre em parafuso agora, calma, mantenha a cabeça no local para que a gente possa responder este paradoxo que tem todo sentido biológico. Então, galera, mas por que isso tem a ver com divisão celular? Vamos lá, por que o nosso organismo faz mitose? Pelo seguinte, a mitose tem essas funções aqui, chegou a Chitara também faz mitose, e isso é próprio de todos os seres vivos. Então, para saber isso, vamos lá. A mitose, para que serve a mitose? Primeiro, ela serve para o crescimento do organismos, principalmente dos organismos multicelulares. Então, nasce o bebezinho da foto, vai crescendo. Qual é a diferença aqui? A diferença é que as células foram substituídas, mas a quantidade de célula também é um diferencial. Então, as tuas células não estão maiores que a do bebê, por isso tu é maior. É que tu tem maior quantidade de células. Aumentou a quantidade de células. E quem proporcionou isso? A mitose. Outra função da mitose, a regeneração dos tecidos. Então, ao longo da tua vida, tu levou um corte, ficou com esse corte aberto para sempre? Não. Esse corte vai se recompor, tu vai sarar. Quem é que vai garantir que esse tecido seja regenerado? A mitose das células desse tecido que está danificado vão fazendo ali e vai recompondo esse tecido novamente. Uma outra situação, a manutenção dos tecidos e dos órgãos, ou seja, as células da pele são trocadas o tempo todo fazendo manutenção, as hemácias são trocadas o tempo todo, as células ósseas, enfim, todas as células do teu corpo são trocadas o tempo todo para fazer o processo de manutenção dos tecidos e órgãos. Então, mais uma função da mitose. O teu cabelo, lá na raiz, as tuas células lá na raiz do cabelo está fazendo mitose, na unha está fazendo mitose, por isso teu cabelo está crescendo, tua unha também está crescendo. E por último, uma função da mitose ainda, que está vinculada à reprodução, que é da reprodução de seres que fazem a reprodução assexuada. Por exemplo, uma bactéria vai se reproduzir, vai formar duas células, uma única célula se divide, uma célula procarionte, dando origem a duas células. Nós temos aqui uma mitose, ou seja, em reproduções assexuadas, o mecanismo utilizado para isso é através da mitose. Beleza, galera? Mas como é que acontece a mitose efetivamente, professor? Então agora vamos viajar para o mundo celular para entender como ocorre a mitose, mas antes, respondendo a pergunta, galera, o que te faz pensar que tu, o indivíduo que olha a foto, é o mesmo que está na foto? A nossa percepção de identidade. Ou seja, o que garante essa identidade são as memórias que tu guardou da tua vida e o que tu conseguiu construir como ser.
ou seja, de todas as tuas experiências construídas ao longo da vida. E essas experiências estão armazenadas aonde? Nos neurônios. O que faz todo sentido biológico, porque os neurônios estão estacionados em G0 e eles não fazem mitose. Olha só, galera, por isso a função deles é guardar todas essas memórias ao longo da tua vida. Embora alguns estudos começam a aparecer agora sobre o processo de duplicação dos neurônios, mas isso é uma outra história. Então, galera, para a gente entender por que as células se dividem naquele formato lá e como elas fazem isso, vamos então aprofundar ao nível celular. Vamos lá? Então, nós temos aqui uma célula aparecendo aí para vocês. Essa célula saiu da fase de intéfase, vamos recordar um pouco da intéfase, é uma fase de aparente repouso e intensa atividade metabólica. Em G1 as organelas são duplicadas, ela está convertendo grande quantidade de energia. Na fase S, ela duplica o material genético. Na fase G2, ela continua produzindo grande quantidade de proteína e se preparando para a divisão celular. Quando finalmente inicia a divisão celular, nós temos então a prófase. A prófase, galera, é caracterizado então porque o DNA, que antes estava no formato de cromatina, os 46 filamentos de cromatinas duplicados, unidos pelo centrômero, eles agora vão se condensar, e nós vimos isso na aula passada, né? Deixei o link lá no início do vídeo. Então, eles vão se condensar, se espiralar, formando então, numa condensação incrível, os cromossomos. Então, o DNA sai do estado de cromatina, passa a ser cromossomo. Mas também o nucleolo, aquela região que é esponjosa, que também tem a função de produzir grande quantidade de RNA mensageiro, uma parte de condensamento dentro do núcleo, ele desaparece. O centríolo, ele também vai se duplicar, formando estruturas chamadas de centrossomos, que são responsáveis, tem uma função muito específica aí na divisão celular. E por último, a carioteca, que é a membrana celular, a membrana nuclear, ela então vai desaparecer. E faz todo sentido aqui, galera, porque os cromossomos serão então rompidos e separados e destinados às células novas que vão surgir. Então não dava para fazer isso se o núcleo tivesse bem definido pela carioteca. Então, como último estágio da prófase, a carioteca então desaparece. E com o desaparecimento da carioteca, a célula então sai da fase de prófase e entra na outra subfase, que é então agora a metáfase. Na metáfase, os cromossomos então migram para essa faixa equatorial chamada de placa equatorial ou placa metafásica. Os centríolos migram para os polos opostos e começam então a construir o fuso mitótico. O fuso mitótico então vai se ligar ao centrômero dos cromossomos em estruturas chamadas de cinetocoro e, uma vez ligado aos centrômeros de todos os cromossomos na placa equatorial, com o encurtamento do fuso mitótico, irão começar a puxar os cromossomos para os lados opostos. Quando isso ocorre, a célula sai da fase de metáfase e inicia então a anáfase. Na anáfase, os cromossomos, então, pelo encurtamento do fuso mitótico, romperão o centrômero e as cromátides, que são iguais, lembra, formada por DNA igual, são separadas e levadas para os polos opostos. Ao ponto que isso está acontecendo, é preciso lembrar. Lembra que o centríolo tem a função da movimentação celular, eles ficam ali na base dos cílios e flagelos. Então, por isso também eles têm a função de movimentar o fuso mitótico. Como numa analogia bem ruim aqui, mas serve para lembrar, como num carretel eles vão enrolando o fuso mitótico e ele vai sendo puxado. Na verdade, o fuso mitótico está sendo encurtado. E aí eles vão puxando os centrômeros junto com as cromátides para lados opostos. Quando isso está acontecendo também, lá nos centrossomos,
Estão fusos mitóticos empurrando também as células para polos opostos, fazendo pressão para iniciar aqui já o rompimento, a separação, a divisão celular. Quando essas cromátides irmãs são separadas, finaliza então a anáfase e inicia-se a telófase. A telófase, a última das subfases, a última da fase M, é o oposto da prófase. Então, os cromossomos chegam aos polos opostos, a carioteca vai reaparecer também novamente o nucleolo, os centrossomos vão também desaparecer, desaparece o fuso mitótico e os cromossomos vão se desespiralar. Na verdade, as cromátides viram agora cromatinas novamente e a célula então começa o seu processo de separação, de rompimento do citoplasma. Surge um anel que vai fechando a célula no sentido de fora para dentro. Essa separação vem estrangulando a célula numa estrutura chamada anel mitótico. Ele vai encurtando e vai rompendo e separando o citoplasma celular até que surjam duas células. Nós temos então agora duas novas células com DNA idênticos que surgiram então a partir da célula mãe. Então, uma célula dá origem a duas que nós podemos caracterizar como clones. Por isso também a reprodução assexuada está ligada a esse processo de mitose, pois na reprodução sexuada um indivíduo dá origem a dois clones geneticamente idênticos. Beleza, galera? Para a gente finalizar esse processo, só preciso deixar um recado para vocês. O Enem, bem como todos os outros vestibulares e na tua prova também, adora pedir uma questão específica, que está vinculado à nossa prática diária. O câncer é quando uma célula desregula o seu processo de mitose e ela começa a fazer mitoses sucessivas e exageradas muito rapidamente. Se você parar para pensar, eu não falei isso no vídeo passado, mas já ressaltando aqui para vocês, na entéfase nós temos ali, na fase G1, ela dura em média de todas as células aproximadamente 9 horas. Na fase S, nós temos ali aproximadamente 10 horas. Na fase G2, nós temos aproximadamente 4 horas e meia. Então, na entéfase, a célula vai demorar basicamente esse tempo para concluir o seu processo de intensa atividade metabólica, se preparando para a divisão celular. Em células cancerígenas, ela acelera esse processo e começa a fazer mitoses sucessivas e exageradas, formando células completamente degeneradas, o que vai formando um tumor. Se essas células são do intestino, vai formando um tumor no intestino. Se for do estômago, um tumor no estômago. Se for no pulmão, um tumor no pulmão, e assim sucessivamente. E vocês podem perguntar, professor, mas o que leva à produção o que leva à desregulamentação da mitose? Aí aqui, galera, pode ser uma série de questões químicas, físicas e até biológicas. Tem vírus que provocam isso, como HPV, né? Mas pode ser qualquer uma dessas condições. E também tem organismos que já têm propensão ao câncer. Geneticamente já são propensos ao câncer. Nesse sentido, o que acontece? Depois que o tumor está formado, é feita uma cirurgia, então, para a retirada do tumor e um tratamento que parte da quimioterapia e radioterapia. Esses tratamentos geralmente são para interromper a mitose. Por isso, no tratamento com câncer, o indivíduo vai cair o cabelo, né, vai ficar imunodeprimido, enfim, vai ter uma série de questões aí porque a mitose do corpo foi parada, posto que a gente não consegue ainda localizar e parar a mitose lá no tumor, ou naquela região do tumor. Então, a gente tem que parar a mitose no corpo inteiro. Então, para a gente entender como a mitose está vinculada ao câncer e como a cura do câncer que nós temos hoje está vinculada ao processo de mitose e como isso pode cair no Enem, é importante deixar esse recado aqui para vocês.
Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aí os comentários, deixe também o seu like, olhe lá embaixo, se estiver vermelho, senta o dedo, se inscreva no canal, é muito importante. Compartilhe o vídeo com seus amigos para que outras pessoas tenham acesso a este conteúdo. E já sabe, se inscreveu, se assinou, se apertou no sininho, a gente se vê no próximo vídeo e até lá!